De volta com as garantias e prerrogativas dos membros do Ministério Público, já estudamos o mais importante, que é o artigo 18 da Lei Complementar número 75. Falta o 19, o 20 e o 21. E o artigo 19 merece destaque, inclusive já foi objeto em um concurso para o Ministério Público da União, tá? Vejam só o artigo 19, ó. O Procurador-Geral da República terá as mesmas honras e tratamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E os demais membros da instituição, as que forem reservadas aos magistrados perante os quais oficiem. Então, ó, basta lembrar o seguinte: Procurador-Geral da República não é o chefe do Ministério Público da União, não exerce as funções institucionais do Ministério Público perante o Supremo Tribunal Federal, então ele vai ter as mesmas honras e tratamento de um ministro do Supremo, tá? Agora, quando um membro do Ministério Público da União atuar perante o STJ, perante, um TST, perante um tribunal superior, há as mesmas honras e tratamento que aquele ministro do respectivo tribunal superior. Se ele atua perante um TRF, perante um TRT, perante um tribunal regional, as mesmas honras que o desembargador daquele tribunal tem, tá? Se ele atua perante um juiz de primeira instância, um juiz federal, por exemplo, eu sou procurador da República e atuo perante uma vara da Justiça Federal, perante um juiz federal, eu vou ter, que observar o mesmo tratamento e as mesmas honras, que o juiz federal, tá? Então percebam que existe uma regra de equiparação entre Ministério Público e magistratura. Se eu atuo na cúpula do Poder Judiciário, eu recebo o mesmo tratamento que a cúpula do Poder Judiciário recebe. E assim por diante, tá? Descendo na respectiva estrutura, tá? Então não se esqueçam, marquem aí o artigo 19, o Procurador-Geral da República terá as mesmas honras e tratamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal e os demais membros da instituição, as que forem reservadas aos magistrados perante os quais oficiem. Então, se eu atuo perante o Supremo, igual a ministro do Supremo. Se eu atuo perante o STJ, igual a ministro do STJ. Se eu atuo perante um TRF, igual ao desembargador federal, membro daquele TRF. Se eu atuo perante um juiz federal, por exemplo, igual àquele juiz federal. O mesmo valendo para os outros ramos, do Ministério Público da União, tá? Bem, artigo 20. O que nós temos no artigo 20? Os órgãos do Ministério Público da União terão presença e palavra asseguradas em todas as sessões dos órgãos colegiados em que oficiem. Então, se eu tenho uma sessão de julgamento colegiado, tá, em um determinado tribunal e o membro do Ministério Público está sentado imediatamente à direita do presidente daquele tribunal, do presidente da sessão, naturalmente, os órgãos do Ministério Público da União terão presença e palavras asseguradas em todas as sessões dos colegiados em que oficiem, tá? E ele vai se manifestar quando entender necessário, quando for o caso, de alguma questão que envolva interesse social, interesse individual indisponível, tá? Não se esqueçam das prerrogativas processuais e inclusive a prerrogativa que nós estudamos lá no artigo 8º, tá? De se manifestar em qualquer fase do processo. Não se esqueçam disso, tá? 21. As garantias e prerrogativas dos membros do Ministério Público da União são inerentes ao exercício de suas funções e irrenunciáveis. Então ele não pode renunciar a qualquer garantia, a qualquer prerrogativa que ele tem, tá? As garantias e prerrogativas dos membros do Ministério Público da União são inerentes ao exercício de suas funções e irrenunciáveis. Parágrafo único. As garantias e prerrogativas previstas nessa lei complementar não excluem as que sejam estabelecidas em outras leis. A enumeração feita não é taxativa, meramente exemplificativa, tá? Então, atenção com prerrogativas, com o tema prerrogativas. O mais cobrado é o artigo 18, tá? Mas não custa nada também estudar o 19, o 20 e o 21, estudar o 17, lembrar que o que vale em termos de garantias é o entendimento da Constituição. Nós já vimos isso no vídeo passado, na aula passada, ok? Bem, vamos terminar por aqui. No nosso próximo encontro, a gente vai falar a respeito da autonomia do Ministério Público, o capítulo 6 da Lei Complementar número 75, artigos 22 e 23 da Lei Complementar. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.